Se você é um entusiasta ou fã de golfe, este vídeo é para você. Meu nome é Fábio Saltini e vim aqui falar um pouco sobre os campos de golfes em Dubai. Dubai possui 13 campos de golfe, sendo alguns deles sedes de campeonatos mundiais. O grande diferencial é que a maioria dos campos se encontram em cidades planejadas, ou seja, com casas em volta do campo. Hoje eu vou dizer, na minha opinião, quais campos proporcionam as melhores vistas. Vale lembrar que eu não estou falando qual é a melhor comunidade e quais casas são as mais luxuosas. Segue aí minhas 5 vistas favoritas para o campo de golfe. Todos eles são campos profissionais com 18 buracos. Número 5, Arabian Ranches. Por que eu coloquei elas no número 5? Primeiro, é uma comunidade enorme. Vocês estão falando de mais de em torno de 8 mil casas. No começo, começaram a construir em 2004 e ainda está sendo construída a comunidade. Por que eu coloco ela em número 5? É por causa da distribuição da vista. Então, só as mansões realmente que têm a vista para o campo de golfe. Todas as outras vilas que são você chama no Brasil de casa germinada, elas não têm vistas nenhuma. Número 4, Trump International Golf Club, que fica em Damac Hills. Essa localização já tem as áreas, se eu for comparar com a Arabian Ranches, são campos mais largos e proporcionando vista literalmente para quase toda a comunidade. Então, em Damac Hills tem cerca de 42 milhões de pés quadrados de área construídas. Um pouco de diferente de Arabian Ranches, comentado antes, é que eles também têm prédios, não só casas, mas como prédios. E um benefício também da vista é que tem lagos, tem mais lagos dentro do campo de golfe e mais gramado. Chegamos agora no top 3, que são, na minha opinião, as melhores vistas de campos de golfe em Dubai. Número 3, Dubai Hills Golf. Essa comunidade, na verdade, é uma cidade. É muito grande, tem shopping, tem tudo foi uma cidade inteira planejada pela Emaar, a mesma que construiu o primeiro que eu falei hoje, que foi o Arabian Ranches. Então, se encontra escola, se encontra shopping, centro comercial e tudo. Por que eu coloquei ela na frente dos outros? De novo, a distância e a qualidade do gramado é bem diferente dos outros. E também é o único deles que, na verdade, você encontra um level. Todos eles são igual planície. Esse você consegue encontrar, por isso que é hills, que é como se fosse uma montanha, uma colina. Então você consegue ter um pouco mais de vista distante pelas casas. E óbvio que as casas lá também são bem mais caras do que as comunidades anteriores que eu falei. Então se encontra casas de mínimo 25 milhões de reais e pode chegar até seus 115, 120 milhões de reais. Número 2, e esse aí eu vou sofrer um pouquinho, com certeza o pessoal vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar que é o número 2, é o Emirates Hills. É um dos lugares que a gente mais faz vendas, na verdade, mas eu vou explicar o porquê. Na verdade, tem a melhor vista. A melhor vista, proporcionalmente, se tu for ver, ele tem uma melhor vista do que o número 1 que eu não falei ainda. Mas, grande parte da comunidade, infelizmente, não tem vista para o campo de golfe. Eles têm vista para um lago, são pequenos lagos, digamos que improvisado. Não é improvisado, mas você não enxerga a profundidade dele, você enxerga no outro lado, tu vai ver as outras casas, não vai conseguir infelizmente ter essa sensação de ter uma vista para um lago, né? Parece um corredor. Então tem partes do setor E, setor H, J, e por fim vai indo P, que não tem infelizmente essa mesma vista que os setores, por exemplo, a metade do outro E, o V, o L, que é o mais famoso, né? Então, esse, na verdade, tem a vista maravilhosa. E essas casas, na verdade, que tem essa vista, são provavelmente uma das casas mais caras de Dubai. Ali, nessa comunidade, uma outra comunidade, na verdade, que fica no mar, que se chama Jumeirah Bay. Então, essas casas de Emirates Hills, ela, no mínimo, o preço inicial dela, com a vista para o campo de golfe, em torno de seus 160 milhões de reais. Vale lembrar que a área construída dessas casas são mais de 2.500 metros quadrados e mínimo, né? Eu estou falando da área, e o mínimo terreno em torno de seus 3.000 metros quadrados. Quer saber o número 1?
número 1 se chama Jumeirah Golf Estates, tá aí já o nome no título, Golf, né? Deve ter em torno de seus umas 8 construtoras diferentes, com cada um tem seus estilos, alguns deles vão mais para o estilo convencional de fazer casas, alguns deles são um pouquinho mais modernos, mas enfim, o porquê eu coloquei essa e não coloquei Emirates Hills, por exemplo, que eu falei que tem, no meu ponto de vista, algumas das vistas melhores que existe, é porque literalmente quase toda a comunidade tem vista para o golf course. As vistas são fenomenais, os preços das casas também são mais acessíveis, tu consegue encontrar uma casa, pelo menos, começando em torno dos seus 7, 8 milhões de reais, comparado com a Emirates Hills, que é 160 milhões, então, mas não é nem questão do preço, a vista mesmo é muito bonita, o campo é bem verde, a vista é panorâmica, não importa, e todas as unidades das casas, eles têm uns terraços, né, que fica na parte de cima do primeiro andar, todos eles têm a mesma vista. Então foi aí meu top 5, obrigado por estar aqui comigo e a gente se vê de novo.